Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje nós vamos dar início à temporada mais magnífica, mais magnânime desse podcast, que é o especial de eleições, né? Especial sobre eleições. Então, começando hoje, Pantufer, e acabando quando der para acabar, eu vou te ensinar tudo que eu posso e tudo que eu sei sobre eleições. Então, bora. Bom, Pantufer, eu abri uma caixinha de sugestões. Uma caixinha de sugestões? Não, uma caixinha de diálogo. De diálogo? De perguntas! Abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, no @patadasdepantufa, que se você não segue, por favor, tenha a bondade. E eu perguntei pra vocês o que vocês queriam que eu falasse sobre eleições, justamente quais são as dúvidas, quais as angústias de vocês, né, sobre eleições. E a primeira pergunta que mais apareceu disparado foi sobre o sistema proporcional. Então, hoje nós vamos começar com o sistema proporcional. Ao final de todos os episódios especiais sobre eleição, eu vou fazer uma playlist, digamos assim. Vou fazer uma lista, né? Uma lista com por onde você deve começar para você conseguir votar e tudo mais. Então, vou fazer, a pedido de vocês, ouvintes queridos, pantufers, vou fazer episódio sobre título de eleitor, como mudar o seu título de eleitor, vou fazer sobre o sistema proporcional, vou fazer sobre o parlamentarismo, vou te ajudar a escolher um deputado federal, vou te ajudar a escolher senador, vou te explicar a diferença entre os cargos, o que faz um senador, o que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado distrital, o que faz um vereador e o que você precisa saber para votar nessa galera toda. O que faz prefeito, o que faz governador, o que faz a jossa toda. Mas para isso, não farei isso de graça, Eu vou cobrar um preço, Pantufer. Qual vai ser o preço? O preço é você compartilhar essa informação. Não só porque eu quero que o canal cresça, o podcast, no caso, é óbvio que eu quero, sempre é esse o objetivo, mas principalmente porque eu preciso que você me ajude a difundir informação de qualidade, informação baseada em fontes verídicas, né? Então, tem muita gente aí falando sobre política na internet que não tem formação técnica, não tem formação na área, não sabe o que tá falando e tá falando um monte de carroça. Então, por favor, eu sou formada nesta merda, valorize meu diploma, valorize os 4 anos que eu fiquei na graduação, mais os 2 anos de pós-graduação, mais outros 4 anos que eu fiquei na minha segunda graduação. Por favor, ajuda a tia a difundir o conhecimento, porque esse conhecimento é necessário. Tá bom? Então, vamos começar. Amor, o episódio de hoje sobre sistema proporcional, eu vou começar por ele porque ele é um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais denso. Então, eu já vou começar enfiando logo tudo pra você se acostumar. Metáfora horrorosa, Beatriz. Puta que pariu, aí é foda. Desculpa, perdão, eu peço perdão. Mas vou começar então pelo sistema proporcional pra você já se acostumar com o mais difícil. E aí depois disso vai ficar um pouco mais fácil e você vai ficar mais feliz. E eu também. Tá bom? Então vamos começar aqui pelo sistema proporcional. Todas as fontes que eu vou usar para gravar esse podcast estarão na caixa de diálogo do Patada de Pantufa. O Patada de Pantufa está disponível em todas as suas plataformas de agregador de podcast preferido, com exceção de uma meia dúzia de 3 ou 4, que eu não lembro nem o nome de tão pequenas que são, mas estão presentes aí em todos os agregadores de podcast grandes. Então, por favor, novamente, não estou fazendo isso de graça. Para cada ouvinte do Patada de Pantufa, eu quero que você compartilhe com pelo menos 2 pessoas para você ajudar a difundir esse conhecimento. Tá certo? A gente pode combinar assim? Eu posso contar com você, Pantufa? Eu espero que sim. Então, bora. Pantufa, a primeira coisa que você precisa saber sobre sistema proporcional. No sistema proporcional é como a gente elege, como a gente vota o nosso sistema legislativo. Que é o sistema legislativo, o poder legislativo, na verdade, é como a gente elege o poder legislativo, os legislativos, certo? Então, a gente usa o sistema proporcional para votar em deputados federais, deputados estaduais, aqui em Brasília, no caso, deputado distrital ao invés de deputado estadual, e vereadores, tá bom? Então, nós temos 3 esferas de poderes, correto? Com exceção do Distrito Federal, que a gente não é um estado, nós somos um distrito, certo? Então, só essa diferencinha básica, mas nada que atrapalhe a sua compreensão, certo? Certo. Então, vamos lá.
Amor da minha vida, a segunda coisa, na verdade, que você precisa entender sobre o sistema proporcional é que o mais votado não necessariamente ganha a eleição. Bia, como assim? É falcatrua? Não é falcatrua, é a lógica do sistema proporcional. Vamos fazer uma diferenciação aqui rapidinho, Pantufa. Presta atenção, você já tá desatento, Pantufa, aqui, atenção aqui na tia, eu já tô sentindo você desatento, presta atenção aqui na tia. Amor da minha vida, em contraponto ao sistema proporcional, nós temos o sistema majoritário. O sistema majoritário é como a gente elege os nossos representantes do executivo federal, estadual e municipal, ou seja, presidente da república, o governador do seu estado e o prefeito da sua cidade. Ou seja, é bem simples. Tem o fulano A, tem o fulano B e tem o fulano C. Cada um desses, ou melhor, um desses cidadãos precisa de 50% mais um voto, não 51%, mas 50% mais um para ganhar. Teve 50% mais um, ganhou a eleição, acabou. Não teve segundo turno. E aí, segundo turno, mesma coisa. Teve 50% mais um dos votos válidos? Teve. Então, acabou a história. Se não teve, não é possível. Não é possível não ter 50% dos votos válidos, tá bom? Ah, Bia, mas e se só 10 pessoas forem às urnas votarem? Não tem problema. É 50% mais um de 10 pessoas. Ah, mas se forem só 2 pessoas? Tranquilo, vai ser 50% mais um de 2 pessoas. Tá bom? Você entendeu? Tá claro? Então, eu vou fazer um episódio só sobre isso, mas já tire da sua cabeça essa ideia de que, se votar 50% de votos nulos, não vai ter eleição. Isso é mentira. Não existe 50% de votos nulos que anulam a eleição. Isso é uma grandíssima fake news do caralho, tá bom? Isso não existe. Então tira essa ideia estúpida da sua cabeça, isso não vai acontecer, tá bom? Você entendeu? Você compreendeu? Que bom. Então vamos lá, Pantufa. O sistema proporcional, ele funciona da seguinte maneira. Os deputados federais, estaduais e vereadores, eles são eleitos da seguinte maneira. A gente precisa, no Brasil, segundo a legislação brasileira, atingir uma coisa chamada quociente eleitoral e quociente partidário. Bia, que porra é essa? Calma, eu vou te explicar. Fique muito tranquilo, você vai entender agora. Você nunca entendeu o que é quociente eleitoral na sua vida, agora você vai entender quem ganha as cadeiras. O que são cadeiras, Bia? São as vagas que você tem no poder legislativo. O que são essas cadeiras? São os lugares que serão ocupados. Então, vou usar a Câmara dos Deputados Federal como exemplo. Aqui na Câmara dos Deputados nós temos 513 cadeiras, ou seja, nós temos 513 vagas para serem ocupadas por deputados democraticamente eleitos. E aí, como é que funciona o sistema, como que funciona o quociente eleitoral? O quociente eleitoral, amor, ele é a soma. Presta atenção. Ele é a soma do número de votos válidos, ou seja, aqueles votos que não são nem nulos nem brancos, porque votos nulos e votos brancos não são votos válidos. Portanto, não adianta caralho nenhum você votar nulo ou você votar branco. Mas eu quero. Aí é com você. Aí é sua consciência que tá falando. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas você me pergunta, Bia, adianta alguma coisa? Não adianta nada, tá bom? Não adianta porríssima nenhuma. Então, vamos lá. Tô sendo pragmática aqui, amor. Você me pediu pra te explicar, eu tô te explicando. Então, vamos lá. O quociente eleitoral, ele é a soma dos números de votos válidos, excluindo-se brancos e nulos, dividido pelo número de cadeiras em disputa. Ou seja, o quociente eleitoral é a soma de todos os votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então, se a gente teve, sei lá, 6 milhões de votos, são 6 milhões de votos dividido por 513, o resultado disso é o quociente eleitoral. Tranquilo? Tranquilo. Isso daí é matemáticazinha básica, até eu que sou de humanas consigo compreender isso daí. Tá perfeito? Perfeito. Então, cortou essa parte, você entendeu, você compreendeu? Mais uma vez, quociente eleitoral é a soma de todos os votos válidos dividido pelo número de cadeiras. No caso da Câmara dos Deputados, dividido por 513. No caso da Câmara de Vereadores, e é outra história, porque aí cada cidade vai ter o seu número de vereadores. Aqui em Brasília, por exemplo, nós não temos vereadores, mas nós temos deputados distritais, nós temos 23 ou 24?
Ih, rapaz, agora me fudeu. Não, acho que são 23. 23 deputados distritais, então é a soma de todos os votos válidos dividido por 23. Você entendeu? Tá tranquilo, né? Ótimo. Então vamos lá. A partir daí, a gente vai calcular o quociente partidário, que é exatamente o resultado do número de votos válidos obtidos por aquele partido isolado pela coligação. No caso, a gente não tem mais coligação. Você lembra que em 2020 a gente não tem... Bia, o que é coligação? Rapidamente, coligação é quando um partido se juntava com o outro e fazia como se fosse um partidão só para ajudar com que mais pessoas fossem eleitas, tá? Agora a gente não tem mais coligação desde 2020. O que a gente tem agora são federações. Eu já fiz um episódio sobre isso, tá? Chama Federações e a Cidade do Milho. Vai lá no feed pra você ouvir, que eu explico bem direitinho o que é uma federação. Pra esse caso aqui, pro cálculo do coeficiente partidário, não faz diferença nenhuma ser federação ou ser coligação, tá bom? O cálculo é exatamente o mesmo. A gente vai calcular da mesma maneira, tá bom? Não tem problema nenhum. Então vamos lá. O quociente partidário é o resultado do número de votos válidos obtido pelo partido dividido pelo quociente eleitoral. Você lembra que o quociente eleitoral é a soma dos votos válidos dividido pelo número de cadeiras, correto? Correto. O saldo dessa conta corresponde ao número de cadeiras a serem ocupadas. E aqui eu sempre te lembro que a gente despreza os números decimais. Bia, o que são os números decimais? São aqueles numerozinhos que vêm depois da vírgula, tipo 666,666. Não sei por que eu pensei nesse número, olha aí, mas enfim. Esse vírgula 666, ele será desprezado, tá certo? Por quê? Porque não existe 0,666 pessoas, tá bom? Então a gente só despreza e foda-se. Forte abraço, matemática funciona assim, a vida funciona assim e é isso. Havendo sobra de vagas, divide-se o número dos votos válidos do partido ou da coligação, conforme o caso, pelo número de lugares obtidos. Então vamos lá, gente. Deixa eu te fazer uma coisa mais concreta para você entender aqui comigo. Vamos supor que o quociente eleitoral é 600, tá? Ou seja, para cada 600 votos, aquele partido consegue uma cadeira. Tá mais claro assim? Então, se você quer eleger uma bancada de 20 cabeças, por exemplo, você quer, né, por exemplo, pensa aí comigo, o PSL e o PT são as duas maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Cada um tem 53 e 52, ou 54 e 52 deputados federais, alguma coisa assim. Isso significa que eles atingiram o quociente eleitoral 50 e caralhos vezes. Ok? Eles tiveram 50 vezes mais de votos do que eles acima do quociente eleitoral para conseguir uma bancada desse tamanho. Um dos menores partidos, que se não me engano, não me lembro agora quem é o menor partido, mas um dos menores partidos, por exemplo, é o Partido Novo, que tem 8 parlamentares. Não é o menor partido, tá? Só estou citando como exemplo. O Partido Novo tem 8 parlamentares. Isso significa que eles conseguiram 8 vezes mais do que o quociente eleitoral pedia e conseguiram, portanto, 8 cadeiras na Câmara dos Deputados. Tá claro? Fica mais fácil de entender assim, né? O quociente partidário, ele vai te dizer exatamente quantas pessoas daquele partido ou daquela federação vão entrar no legislativo baseado no quociente eleitoral, é baseado na quantidade de votos que aquele partido teve. Aí que a gente entra no ponto mais fundamental de todos, e aqui eu peço pra você, por favor, presta atenção no que eu tô falando. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção, caralho! Porra, presta atenção no que eu tô falando. Isso aqui é importante. Bia, então quando eu voto no Joãozinho da Pamonha, eu não estou votando no Joãozinho da Pamonha, eu estou votando no partido dele? Sim e não. Porque você votar no Joãozinho da Pamonha significa que você está votando prioritariamente no partido do Joãozinho da Pamonha. Se o Joãozinho da Pamonha não conseguir votos o suficiente para se eleger, essa sobra, ou seja, esses votos que você deu e você e mais tantas pessoas deram no Joãozinho da Pamonha, eles não serão extintos, eles não serão jogados fora. Eles serão jogados para o partido, eles serão somados aos outros votos do partido. Então, se a gente teve o Joãozinho da Pamonha, que teve, sei lá, 10 votos, e o Joãozinho da Padaria, que teve 1 bilhão de votos, 1 bilhão não, vai, que teve 1 milhão de votos, então são 1 milhão de votos mais os 10 votos do Joãozinho da Padaria, a gente vai somar isso
E isso daí tudo vai ser o montante de votos que o partido teve. Tá claro, Pantufa? É bem tranquilo. Então, quando você vota no Joãozinho da padaria, quando você vota no seu primo Juarez, quando você vota numa pessoa que é muito pequena, que não tem a menor possibilidade de se candidatar, você não tá votando na pessoa, você tá votando no partido. E quando você vota naquela pessoa que tem um ultra blaster chance de se eleger, você tá votando também no partido e nas pessoas que ela vai carregar consigo. Bia, como assim? Como assim o quê? Olha só, presta atenção. Lembra que eu te falei que para você ganhar cadeiras, ou seja, para você ganhar uma cadeira no sistema, no Poder Legislativo, você precisa atingir aquele coeficiente eleitoral 1, 2, 3, 4, 5 ou 50 vezes, como foi o caso do PT e do PSL? Você lembra que eu te falei? Você lembra porque eu acabei de falar, você não tem Alzheimer, você não é doido. Então, o que vai acontecer? O Joãozinho da Pamonha, ele teve votos o suficiente para se eleger? Não teve, porque ele só teve 10. Mas esses votos vão se juntar com o voto do partido, tá bom? E o partido... Em o partido é ótimo. E caso o partido consiga atingir o coeficiente eleitoral, ele vai poder eleger uma pessoa. Vamos supor que o partido do Joãozinho da Pamonha conseguiu atingir o coeficiente eleitoral apenas uma vez, tá? Ou seja, ele só tem direito a uma vaga, uma cadeira. Quem que você acha que o partido vai botar para representar o cidadão lá na Câmara dos Deputados ou lá na Câmara dos Vereadores, no Legislativo de modo geral? O partido geralmente distribui esses votos para os mais votados dentro do partido. Ou seja, se o Joãozinho da Pamonha só teve 10 votos, mas o Joãozinho da padaria teve 1 milhão de votos, é evidente que o partido vai optar por dar a cadeira ao Joãozinho. Ah, Bia, mas vamos supor então que passou um pouquinho e o cidadão conseguiu, o partido conseguiu mais que o coeficiente, conseguiu 2 vezes o quociente eleitoral. Quem vai? Aí vai o Joãozinho da padaria, que teve mais votos, e ele vai puxar consigo as pessoas que o partido escolher para ir com ele, que geralmente são a segunda, terceira pessoa mais votada. Mas vou te lembrar 2 casos, na verdade. Caso do Enéas e caso do Tiririca. O Tiririca é o mais clássico. O Tiririca recebeu uma quantidade de votos muito, muito, muito desproporcional, muito além do necessário. Então ele levou com ele, acho que 5 ou 6 parlamentares. Agora me fugiu a memória, mas pelo menos 5 ou 6 parlamentares com ele. Por que ele levou 5, 6 parlamentares com ele? Porque ele não precisava de tantos votos para se eleger. Vamos supor que ele precisava de 50 mil votos para se eleger, e isso para ele sozinho já era o suficiente. Só que tinham pessoas abaixo dele que não tinham tido voto praticamente nenhum. Então, o partido vai lá e cede esses votos para essas pessoas que foram menos votadas. Então, aconteceu no caso do Tiririca e no caso do Enéas, que pessoas que tiveram, 1.000 votos, 2.000 votos, conseguissem entrar na Câmara dos Deputados. Em contrapartida, pessoas que tiveram 300 mil votos não conseguiram entrar porque o próprio partido não conseguiu atingir sozinho, ou melhor, não conseguiu atingir em grupo, na totalidade, no globo, o quociente eleitoral. Pantufer, você entendeu? Fala pra mim a verdade. Se você não tiver entendido, eu vou te mandar áudio, eu vou te explicar isso de novo. Basta você me mandar uma DM lá no @patadasdepantufa. Eu vou te explicar de novo quantas vezes forem necessárias até você entender. Mas eu preciso que você seja sincero e eu preciso que você ouça com atenção, dá mais uma ouvidinha e me fala. Se você não entendeu, eu te explico de novo com o maior prazer do mundo. Mas, por favor, preste atenção nisso que eu tô te explicando, porque isso é muito sério. A partir daí é que você precisa pensar pragmaticamente nos seus candidatos. Você vai votar em qualquer pessoa para deputado federal, você não pode fazer isso, amor. Você não pode fazer isso, porque se você não quiser votar em outras pessoas do partido, você estará votando em outras pessoas do partido, ainda que você não queira. Então, quando eu te falei lá no episódio, sei lá qual, lá no iniciozinho, acho que episódio 5, 6, sei lá, lá no início do podcast, quando eu te falei pra você não votar no seu primo Juarez, é porque o seu primo Juarez não vai ganhar. O seu primo Juarez provavelmente vai ter 20 votos, que é a soma de votos da sua família, e esses votos vão pra legenda. Ou, no caso, né,
vão para o partido. E o partido do seu primo Juarez, ele não necessariamente é um bom partido, não necessariamente é um partido que você acredita. Então, Pantoufler, isso são cenas para um próximo episódio, mas eu já quero te deixar claro que para você escolher um candidato a deputado federal, a deputado estadual ou a vereador, você precisa ter claro para si quais são os seus valores. A partir disso é que você vai decidir qual partido você daria voto ou não. Então, por exemplo, você acha razoável? Ah, não, mas se esse cara aqui, se o meu primo Juarez não se eleger, tudo bem. Eu gosto do pessoal do partido, então tudo bem. Aí, tudo certo. Por quê? Porque aquele partido partilha dos mesmos valores que você. Ou você partilha dos mesmos valores que esse partido. Então, tá tudo bem. Então, não tem problema nenhum você votar no seu primo Juarez. Tem problema se aquele partido é um partido totalmente aleatório, você não acredita em patavina que esses caras estão falando. E você sabe que, né, geralmente rola aí uma situaçãozinha de corrupção, né? Aí fica muito complicado, tá bom? Então, pense primeiro nos seus valores pessoais e quais partidos podem ou não partilhar desses seus valores pessoais, tá bom? No próximo episódio, eu vou te ensinar com mais calma, ou melhor, no próximo não, que eu não sei se vai ser o próximo, mas em outro episódio, em outra oportunidade, eu vou te ensinar com mais calma a escolher o seu deputado federal. Adendo importante. Bia, senador, a gente escolhe da mesma maneira? Não, senador, a gente não escolhe por meio do sistema proporcional. Por quê? Porque o sistema proporcional, a gente está falando de proporcionalidade, ou seja, de quantos representantes cada estado merece, ou melhor, cada estado merece não, cada estado precisa, dado a sua densidade demográfica. Bia, que porra é densidade demográfica? É a densidade de pessoas, são quantas pessoas existem naquele estado. Então, o sistema proporcional serve para dar proporção à representatividade daqueles estados. No Senado Federal, a gente não tem sistema proporcional justamente porque o Senado, ele não representa as pessoas do estado, ele representa o estado. E o estado com E minúsculo, que é diferente de estado com E maiúsculo, tá bom? Estado com E minúsculo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e assim por diante. Estado com E maiúsculo, Brasil. Estado com E maiúsculo é nação. Estado com E minúsculo é o ente federado, tá bom? Tá claro? Então, no Senado, a gente vai escolher representantes do estado e não das pessoas que estão naquele estado. Então, são 3 senadores, invariavelmente, para todos os estados, independente do tamanho do estado. Então, aqui em Brasília, nós temos 3 senadores. Em São Paulo, vocês têm 3 senadores. No Rio Grande do Sul, tem 3. E assim por diante, somando aí 81 senadores, tá certo? Então, eles não são eleitos pelo sistema proporcional. Eles são eleitos por maioria simples. Ou seja, o candidato mais votado ganha a cadeira. Precisa ser 50% mais um dos votos? Não, não precisa. Basta que seja a maioria simples. O que é a maioria simples? Dentre todos os votos válidos, quem teve mais votos vai se eleger. De repente, aquele que teve mais votos recebeu só 30% dos votos válidos, mas ele vai ganhar a cadeira mesmo assim. Por quê? Porque é maioria simples, não é maioria majoritária. Tá bom? Isso é um adendo muito importante e eu vou te explicar melhor como que funciona essa questão do Senado quando a gente for falar da diferença dos cargos. Deputado federal, senador, governador, prefeitos, vereadores e assim por diante. Pantoufler, no mais é isso. Nessa série de episódios especiais sobre eleições, eu não vou fazer as famigeradas lambidas para vocês, Pantouflers, justamente porque a ideia é que sejam episódios mais sucintos mesmo, mas eu vou pedir, por favor, por gentileza, por tudo que é de mais sagrado, que vocês compartilhem esse conhecimento com quem vocês acharem necessário. Com família, com chefe, com colega de trabalho, com primo, namorado, whatever, tá bom? Compartilha, por favor, porque é muito importante que a gente entenda isso antes das eleições e não depois delas, tá bom? Então é isso, Pantoufler, por hoje é só. Um beijo, até semana que vem.